Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Oratória Excelente. Bem, vamos fazer aqui um breve análise da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre a questão de descobrir a nossa voz. Eu falei sobre que nós precisamos gravar, um texto discursivo qualquer, gravar para descobrir como nós estamos falando, como que o nosso ouvinte está recebendo aquela mensagem, aquela palestra, aquela aula. E também comentei sobre analisar detalhadamente, verificando as qualidades e defeitos da sua voz. Nós temos que analisar, pois que fizemos a gravação, então começamos a ouvir a nós mesmos, e então ali nós vamos começar a analisar detalhadamente como que nós estamos falando, a questão da qualidade da nossa voz, se estamos falando muito alto, muito baixo, muito rápido, se há algum desconforto, incômodo quando nós estamos falando. Você há de convir comigo que tem pessoas que quando começam a falar, a voz que ela tem, a maneira que ela fala, ela gera um desconforto nas pessoas. Tem pessoas que é difícil ouvir e tem outras que é tão bom ouvir porque elas sabem impor a voz da maneira correta. E isso a gente precisa analisar detalhadamente para nos tornarmos em um orador excelente. Depois também comentei que nós precisamos repetir este exercício muitas vezes, até ter a perfeita consciência da sua voz. Vai repetindo por várias vezes esse procedimento de gravar e ouvir, analisar, gravar, ouvir e analisar, e até você chegar à perfeita consciência da sua voz. Não, essa tonalidade de voz, essa forma que eu falo, é o melhor. Então é assim que eu vou começar a apresentar. Eu já fui o tipo de pessoa, por exemplo, que falava muito rápido, tropeçava às vezes em palavra. Eu já fui o tipo de pessoa também que falava muito alto. E eu comecei a me ouvir, eu falei, meu Deus, como que essas pessoas me aguentam, Porque eu falo tão rápido, às vezes rápido, alto demais. E às vezes para a gente manter a atenção das pessoas naquilo que nós estamos falando, não é necessário falar muito alto ou muito baixinho demais. Já vi pessoa falar, não, você falar bem baixinho, aí a pessoa com certeza eles vão querer prestar atenção, está muito baixo. Não, na verdade não, as pessoas vai causar também um desconforto muito grande, que paciência, ficar ouvindo uma pessoa que está lá falando só para ela, está falando para dentro. Então a gente tem que ter uma boa impressão da voz daquela pessoa que está palestrando, que está dando aula, que está fazendo uma reunião, porque ela está falando com a gente, nós estamos ali gastando o nosso tempo para dar atenção a ela. Então o orador tem que ser excelente na hora de falar, de conversar, de interagir de uma forma bem dinâmica. Então eu fui aprendendo, e até hoje eu tenho aprendido assim. Quando eu ouço algumas aulas que eu dou, palestras, reuniões, eu falo, tem que policiar isso aqui, eu tenho que policiar isso aqui. E aí eu vou melhorando aos poucos. E eu percebo uma evolução todos os dias que eu faço e sigo esse procedimento de ouvir, corrigir, até alcançar essa consciência que a minha voz está boa e está audível, está muito boa de ouvir, E outra coisa que eu falei com vocês foi que você precisa anotar tudo, anote tudo que você foi descobrindo naquela gravação. Pega ali, anote direitinho, tudinho que você aprendeu, para que lá no futuro, você pode até guardar as gravações, quando você fizer uma comparação, você vai ver a sua evolução. Isso é muito importante. Na aula de hoje eu quero falar sobre o seguinte: grave este vídeo e veja a sua performance. Você vai agora evoluir um pouquinho. Você vai agora trabalhar com vídeos. Gravar. Gravar a sua... lendo um livro, uma boa leitura. Você vai gravar a sua palestra, a sua aula, a sua apresentação.
e você vai parar um pouquinho, pega um cafezinho gostoso, bem quentinho, feito na hora, pega aquele biscoitinho saboroso, um bolinho, coloca ali no seu computador e assista o seu próprio vídeo. Eu faço isso até hoje, inclusive essas aulas agora que eu gravei, eu revejo várias vezes onde eu errei, onde eu posso melhorar. E isso é importante. Todo orador tem essa consciência que ele não é perfeito. E ele só é um excelente orador por causa disso, que ele tem consciência que ele precisa melhorar. Entende? É o que eu digo para vocês também. Então eu tenho aqui 5 pontos importantes da performance de um orador. Primeiro, a postura. A postura. Um orador precisa ter uma boa postura, sabe? Não é imagina chegar ali todo ali, ó, assim, já viu a pessoa encurvada? Encurvada, vai falando? O que uma pessoa encurvada, ela passa para as pessoas? Que ela é tímida, que ela não sabe o que fala, que ela não passa nenhum tipo de segurança, sabe? É aquela pessoa também, no sentido psicológico, que anda assim, vai falar encurvada, ela está levando as pessoas a pensar que ela é uma pessoa que sempre, com muita facilidade, se dobra a qualquer pressão que vier na frente dela. Então não pressiona muito não, que ela vai correr. Então, uma boa postura. Até quando uma pessoa senta, imagina, tem gente que senta assim, ó, dá licença. Já vi pessoa sentar assim. Entendeu? Relaxadona, desse jeito não se senta, sabe? A pessoa tem que ter uma boa postura, ó. Vai ali, se arruma bonitinho. Tem que ter uma boa postura para falar com as pessoas, para conversar com as pessoas, quando você for estar fazendo um atendimento, né? Conversando com um cliente, um aluno, né? Quando você estiver em pé também, uma boa postura, sempre ali, ó, de cabeça erguida, corrigir essa postura da coluna, para você ver que não pode ficar encurvado, sempre ali ereto, que isso aqui, isso é imponência, isso é confiança. E as pessoas gostam de pessoas que transmitem confiança, passa para ela segurança. Então, comece a analisar a sua postura, tá bom? Estou falando da performance de um orador, tá bom? Você vai gravar o vídeo e vai ver qual tem sido a sua performance. Deixa eu ver como que está a minha postura. Nossa, eu estou andando encurvado demais. Nossa, eu estou olhando para o chão demais. Eu preciso policiar a minha postura. Melhora, se for necessário, pega um livro, coloca na cabeça para você ficar assim certinho, né? Mas melhore a sua postura. Isso é muito importante. Segundo, naturalidade. Isso aqui é fundamental. E, na verdade, todo orador precisa passar isso para as pessoas. Naturalidade. Sabe, igual eu estou aqui agora, é natural o que eu estou fazendo, né? Você percebe a naturalidade da minha forma de falar, de conversar com você. Estou aqui agora como se eu estivesse aqui na minha frente, sem dificuldade nenhuma. E você precisa perceber, tem gente que força uma risada. Você não vê naturalidade numa risada, por exemplo. Ela percebe que o público está muito sério, ela fala uma coisinha sem graça, ela aquela risada boba, sem graça, forçada, né? Acaba sendo uma pessoa dissimulada, e não pode. Um orador não pode ser dissimulado, tem que ser verdadeiro. É o que ele é e pronto. Ele tem que ser aquela pessoa que tem uma boa postura de confiança, segurança, sabe que eu sei que eu estou fazendo, eu garanto que o que eu estou fazendo é o certo e você pode acreditar em mim. Olho no olho, conversando com todos, falando, tá? E sempre passando para as pessoas, transmitindo a elas essa naturalidade. Um sorriso natural, uma brincadeira, aquela conversa, faz as pessoas se sentirem em casa. Elas gostam, não tem aquele professor que você gosta demais dele, porque é por causa da naturalidade dele, ri, brinca, se diverte, já tem aquele que é muito formal. Sabe, formalidade demais atrapalha. Procure ser o mais natural possível, tá bom? Então anote aí, postura, naturalidade. Terceiro, desembaraço. O orador precisa ser desembaraçado, tá bom? Tem que ser desembaraçado.
e não é aquela pessoa que fica embaraçada com facilidade. Tem pessoa que começa a falar uma coisa, aí já mal termina essa, já começa outra, e já vai para outra, aí ele não consegue voltar para o primeiro assunto, e vira aquela confusão louca. Meu Deus, você já viu? A pessoa não sabe, ela sem pé, sem cabeça, sem início, sem fim, não tem um meio, aquela coisa muito confusa. Esse é o orador que é embaraçado. Ele está embaraçado na própria palestra dele. Ele não sabe nem o que está mais fazendo, não sabe nem o que ele está falando. O orador tem que ser desembaraçado, ele não pode também enrolar demais, falar muito, ou se prolongar muito, ou também não pode ser curto demais aquela apresentação. Ele tem que ser uma dosagemzinha de equilíbrio, né? Desembaraçado, saber falar, se impor, né? Vou contar uma história aqui, eu vou contar, eu particularmente eu tenho essa capacidade, essa habilidade. Eu estou ali pregando, por exemplo, na igreja, posso estar fazendo um culto, uma reunião, uma palestra, dando uma aula, por várias vezes eu faço isso tranquilamente, né? Eu estou falando um assunto, de repente eu dou uma pausa naquele assunto e faço um comentário, daquele comentário eu já abro o leque, já falo de uma história, e daquela história um fato que aconteceu, e eu vou voltando. Eu nunca me embaraço. Eu completo todos os assuntos e volto para aquele que eu estava e continuo sem problema nenhum. Isso é ser um orador desembaraçado. Para isso é prática. Tem que falar, policiar, assistir, ouvir, para você ver aonde você está exagerando, onde você pode melhorar. Sabe, tem coisas que às vezes em uma hora você pode falar muito bem, passar o que você quer, do que ficar 2 horas ali, deixando as pessoas totalmente cansadas do que você está fazendo. Seja desembaraçado, hein? 4, o olhar. Sabia que o olhar fala muita coisa, né? O olhar. Às vezes a pessoa tem pessoas que têm um olhar muito duvidoso, um olhar medroso, um olhar incrédulo. Ela nem acredita no que ela está fazendo. Tremendo, olhando para lá. Olhar incrédulo é quando ela não crê nem no que ela está falando. O olhar do orador tem que ser um olhar fixo, tá? Imponente, confiante e seguro. Tem que sempre estar ali com aquele olhar. Observe o seu olhar. Se você tem esse tipo de olhar, não aquele olhar. Você já conversou com alguém que conversa com você assim? Ela está contando um assunto para você olhando para o lado, olhando para cima. Ou às vezes você está falando com ela, está assim, aham. Já viu? Esse é o tipo de olhar que um orador não pode ter nunca. Se for palestrar dessa forma, você vai ser um verdadeiro fracasso. Na sua aula, você que é professor, né? Quando você estiver lá, você que é advogado, estiver lá no tribunal, né? Você que é palestrante, não importa o teu ofício profissional. Toda pessoa precisa aprender a conversar da maneira certa e ter um olhar que passe e transmita para as pessoas confiança, segurança e também imponência, dependendo do que ela está falando. Pois cada ponto de vista é vista de seu ponto, não é verdade? 5º, posição dos pés e das mãos. Então, outra coisa que é importante você observar, né, nessa performance, como está a sua performance de orador, ao observar os seus vídeos, né? Você precisa observar a questão da posição dos seus pés e das mãos, né? Por exemplo, como você pode notar, eu gesticulo, mas não tanto. Tem muitas pessoas que gesticulam demais. Os pés são acelerados demais. Na hora de você sentar e você cruza as pernas, fica balançando os pés, isso nos leva a entender que a pessoa está nervosa ou ansiosa ou impaciente com aquela conversa, não está confortável naquela sala, naquela situação. Então é importante você observar a sua postura, né? O seu olhar, observar
os seus pés, suas mãos, tudo isso você precisa considerar para ser um orador excelente. Sexto, movimentação da sua cabeça. A movimentação da cabeça, né? Tem pessoas que movimentam com muita frequência a cabeça. Tem pessoas que têm hábitos que devem ser policiados, por exemplo, né? Hábitos, tem gente que bebe água toda hora, lá, cada sei lá, 5 minutos, a cada 3 minutos, ela bebe água, ela fala um pouquinho, bebe água, e isso incomoda. E isso causa um desconforto em qualquer ambiente, porque as pessoas ficam incomodadas toda hora. A pessoa bebe água, dá um golinho, dá vontade de chegar e falar assim: ei, bebe logo esta água toda aí, já que está com sede, mas pelo menos termine o que você está fazendo, mas pare de ficar bebendo água toda hora, incomoda, né? Isso. Como você decidir fazer uma autoescola, né? Aula na autoescola para você ter a sua carteira de habilitação, sua CNH. Aí você chega ali na autoescola e a primeira coisa que o instrutor vai falar quando você for fazer a aula na prática, no veículo, ele vai te orientar: olha, você precisa o seguinte, policiar, né, alguns hábitos errados. Talvez ele use palavras mais simples, né? Do tipo, você tem que parar com essas manias feias, essas manias de ficar colocando a mão, apoiando a mão no câmbio, no câmbio, né? É uma mania que você não pode ter, tem que parar, tem que manter as duas mãos no volante, não pode ficar com o seu pé descansando na embreagem, que a maioria dos motoristas fazem, ou dirigir com a mão, colocar uma aqui, né? Esses aqui são hábitos, vícios que devem ser policiados. Se esta pessoa deseja mesmo ser aprovada, porque se ela não levar em consideração isso e não começar a policiar esses hábitos, na hora da prova ela vai reprovar, não vai nem sair de dentro do Detran. Então, é a mesma coisa para um orador. Se você quer avançar como orador excelente, você precisa eliminar da sua vida esses hábitos que causam desconforto nas pessoas, né? Às vezes, por exemplo, repetir demais uma coisa, ou às vezes prolongar um assunto que poderia ser resumido, né? Você tem às vezes essa mania. Às vezes você tem a mania de toda hora falar para a pessoa comunicar com a outra do lado, né? Geralmente palestrantes e pregadores têm essa mania, né? De ficar, fala para a pessoa do lado, toda hora fala para a pessoa. Esse negócio incomoda, você deixa qualquer pessoa desconfortável. Eu não quero falar, gente, eu quero prestar atenção. Então esses hábitos precisam ser eliminados da sua vida, para que você se torne um orador excelente. Entende o que eu estou falando? E eu tive já vários hábitos, vícios, e já, graças a Deus, eu consegui policiá-los, né? Mas demorou um pouquinho. Mas com dedicação, determinação, força de vontade, você consegue. Eu consegui, né? Eu consegui. Eu tinha uma mania de começar a ler um texto e não terminar. E já ia para outro texto, né? E nem terminava. Às vezes não terminava nenhum nem outro. E as pessoas ficavam: pera, mas o senhor não terminou esse aqui ainda? E quando eu pensei que não, eu pensava que nós já tinha terminado até a reunião. Então, são hábitos que incomodam, causam desconforto, as pessoas deixam de prestar atenção, na verdade, né, no que eu estou falando, para ficar prestando atenção naquele erro. Mas por que ele não terminou? Ela está preocupada por que eu não terminei, e eu estou preocupado em querer terminar logo, o que eu nem comecei direito, né? Então são coisas que a gente precisa observar. Não, eu estou avançando muito rápido, eu estou deixando de ler isso aqui, estou deixando de concluir tal coisa, né? Observe o que você precisa, anote se necessário for, tá bom? Hábitos que você precisa eliminar da tua vida. E comece
a eliminar, comece a praticar. No começo vai ser complicado, porque se tornou não vou nem dizer um vício, mas o seu cérebro ele já está no piloto automático. Então significa que aquilo que você faz, às vezes você faz inconscientemente, você faz porque já está no piloto automático, né? Quando você se dá conta, você já falou o que não queria falar, fez o que não queria fazer. Mas o nosso cérebro ele é melhor do que um computador, não é igual, é melhor. Você precisa formatar a sua ideia, formatar essa forma de pensar, formatar essa mania, essas coisas que devem ser eliminadas, né? E começar a reconfigurar a sua vida, reconfigurar os seus hábitos e dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso manter, e você vai ver que tudo vai melhorar para você, entende? Você vai se tornar um orador excelente, eu não tenho dúvida disso, ok? Bem, finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula eu gostaria de falar com vocês sobre como superar o medo do público. Essa próxima aula vai ser muito legal, tá? Vai ser muito boa, você não pode perder, tá bom? Mas lembre-se, se você quer aprender, não tenha mania de ficar avançando os vídeos. Tem pessoa que, se tem um hábito seu que você precisa policiar, é esse. Essa ansiedade excessiva de querer acelerar logo as coisas, né? E você acaba perdendo muita coisa mesmo. Tem gente que ela assiste uma aula, 5 minutos, ela quer avançar 10, 15, só para ver o que vai... Você perdeu um monte de coisa. Então, você precisa ter paciência. Se você está cansado, assista a aula outra hora, que você fica tranquilo. Feche a porta do seu quarto, do seu escritório, né? Coloque um fone de ouvido se necessário for, não deixa baixinho o computador, que dê para você ouvir, beleza. Pega um cafezinho, uma coisa gostosa que você gosta e assista a sua aula tranquilamente, tá? Vai passo a passo, vídeo por vídeo. Não entendeu, volta. Você precisa alcançar a ideia de que você reteve, você fixou em você aquelas informações adquiridas nas aulas. Você fixou isso na sua mente, você aprendeu, está fixada essa ideia. Então aí você pode avançar para o outro vídeo. Aí vai para o outro, e aí quando você concluir, você vai se tornar um orador mais do que excelente. Pode acreditar, tá certo, pessoal? Então, próxima aula, tá bom? Vamos falar sobre como superar o medo do público. Até mais, tchau, tchau.